Bora fazer uma tier list de funções do ChatGPT. O ChatGPT, pelo menos para mim, é a inteligência artificial que eu mais utilizo diariamente. E eu já utilizei para várias funções. Aqui eu separei 13 delas, das que eu me lembro assim que mais me marcaram. E hoje a gente vai avaliar em qual dessas funções o ChatGPT se destaca e quais ele não é legal. Então eu coloquei 5 categorias, tá? Pra gente não inventar muita moda. Primeira função, criação de imagens. Criação de imagens eu colocaria no ajuda. Okay? Desde que o ChatGPT começou a criar imagens, porque antigamente ele só escrevia, eu sempre tive boas experiências com ele. Na maioria dos casos, ele criava exatamente aquilo que eu estava pedindo, enquanto IAs apropriadas para a criação de imagem não conseguiam fazer isso. E o ChatGPT até hoje é aquele que faz com maior precisão aquilo que eu peço. Mas, ainda assim, ele dá umas falhadas, sabe? Não é aquela coisa, minha nossa, você tem que lapidar bem o prompt que você quer. Ele não consegue gerar tudo exatamente. Algumas vezes mesmo você colocando exemplos, você explicando direitinho, ele não faz. E fora que o limite dele de criação de imagens, né? Criação de imagem diário é bem limitado. Ah, esqueci de falar, eu sempre usei o ChatGPT gratuito, tá? Da web mesmo. Para criar algumas thumbnails também é legal, mas você tem que especificar muito bem o que você quer. Então, no geral, ajuda. Agora, problemas técnicos no geral. Cara, esse aqui eu colocaria ajuda também. Eu quase coloco no vale muito a pena, só que em alguns momentos eu já demorei muito para resolver um problema, porque nem sempre ele entende logo de cara o que você tá passando. E às vezes ele passa tipo, é só você clicar ali naquela aba, só que no seu computador não existe aquela aba, porque ele tá pensando que você tá com outro programa aberto. E aí você tem que tirar vários prints para mandar para ele, para explicar onde você tá, e às vezes o problema não resolve. No fim das contas, eu sempre consigo resolver os problemas específicos que às vezes você não acha em vídeo, mas demora muito. Dá um pouquinho de dor de cabeça, eu diria, tá? Mesmo assim, sempre me ajudou. Teologia, parte espiritual, tá? Pra galera que tá querendo estudar a Bíblia aí, eu diria que vale muito a pena. Todas as vezes que eu pesquisei, tipo, você não entende certa parte, você acha confusa, ele explica muito bem. Tem até minhas teorias que o ChatGPT é cristão, porque a maneira como ele fala sobre Deus, sobre a Bíblia é incrível, é impressionante e ajuda demais, tá? No momento de devocional ali, você conversar com ele sobre versículos, como você pode aplicar na situação que você tá passando, é excelente, tá? Excelente. Interpretação de sonhos, isso aqui é interessante, porque eu acho que dos usos que tá aqui é um dos muito específicos que eu não sei se a galera já testou. Se você curte essa parada de sonhar, de interpretações, de tentar entender, eu diria pra você que vale muito a pena pedir pro ChatGPT interpretar o teu sonho. Eu sempre tive experiências muito boas que ligavam com aquilo que eu tava passando na minha vida, mesmo sem falar pra ele. Só com base no sonho você consegue ligar os pontos, só que você tem que ser meio viajado da cabeça pra fazer isso aqui. Se você for muito pé no chão, vai ser um pouquinho complicado. E depois você fica refletindo assim sobre sua vida. Criação de histórias. Criação de histórias eu diria também que ajuda. Até agora só tá indo positivo, né? Eu coloquei as imagens no aleatório aqui, mas eu sei que vai ter coisa que vai ser negativa aqui. Calma, vai chegar. Eu não fiz muitas histórias com ele, mas eu lembro que uma vez eu fui escrever uma história, escrevi em dias diferentes. Você pede uma ideia pra ele, aquilo que você tem em mente, e ele joga todo um enredo. Ele coloca assim as falas, a maneira de falar dos personagens. A minha experiência com a história que ele criou é sensacional. Muito boa mesmo. Pesquisas rápidas, pesquisas profundas, pesquisas no geral. Vale muito a pena. Eu diria que a principal função é que eu mais uso no dia a dia. Você quer saber de alguma coisa específica aqui. O Google também tem uma IA agora, mas às vezes ela não te fala, e o ChatGPT vai te falar com mais detalhes. Biografia de não sei quem, médias populacionais. Nossa, eu podia até ter colocado uma categoria sobre estimativas aqui, parada de matemática, que também ficaria no vale muito a pena, tá? Ou não ajuda, enfim, fazer cálculos rapidão assim pra você é top também, tá? Agora, criação de agenda de rotinas. Aí chegou uma parte complicada que eu vou ter que colocar no paia. Eu não tive experiências boas com o ChatGPT me falando sobre rotinas e horários e agendas, lista de tarefas. Ele coloca uma coisa sempre muito robótica, por que será, né? Que é meio difícil de seguir. Até tem uma galera que faz uns desafios assim, de fazer uma rotina por um dia, mas você levar isso pra sua vida é muito complicado e às vezes ele embaralha os horários também, tipo, ele fala uma coisa depois fala outra. É muito complicado de seguir e não me ajudou nem um pouco, sabe? Não consegui aplicar, então
paia. Sintomas de saúde, ou seja, você falar algum sintoma que você tá passando pro ChatGPT e perguntar para ele o que pode ser, o que você poderia fazer, assim, cuidado em casa, com que médico você poderia passar. Esse eu colocaria que ajuda, diferente daquela famosa fama que o Google tem de você tá com uma dorzinha assim na mão, significa que você vai morrer daqui a 7 dias. O ChatGPT, ele consegue te tranquilizar mais e no geral explicar melhor o que pode ser a situação, porque você consegue escrever detalhadamente o que você tá sentindo. Então, no geral, ajuda, é legal. Desabafo, terapia, psicologia, quando você quer desabafar. Tá? Já fiz isso algumas vezes já com o chat. Eu diria, cara, sinceramente, irrelevante. Você escreve mó textão assim de tudo que você tá passando, tudo que você tá sentindo. E ele vai lá e escreve o textão dobrado, triplicado dele. Você lê e parece que gera uma dopamina assim de esperança na hora. Só que depois você vê que não adianta nada. Pelo menos minhas experiências, os conselhos e dicas que ele deu, cara, não foram úteis assim, foram irrelevantes. E não foi útil nenhuma dica ali, nenhum conselho pra minha vida, não mudou nada na minha vida. Então, por isso eu vou deixar aqui no irrelevante. Geração de ideias. Eu vou falar especificamente sobre ideias de criação de conteúdo, que é uma parada que eu faço e eu já perguntei bastante. Também colocaria no irrelevante. As ideias que ele deu, assim, parecem que são ideias boas, só que ao mesmo tempo são ideias muito genéricas ou muito repetitivas. E quando eu tentei colocar em prática, não fez diferença nenhuma no engajamento dos meus vídeos. Aí a gente chega aqui em teoria musical. Cara, esse aqui sem pensar duas vezes. Péssimo demais. Sério, eu já tentei muitas vezes. Progressões de acordes que gerem um sentimento de música triste, ou então tablaturas, explicação de formação de acordes. Cara, ele é muito burro pra música, mano. Tipo assim, ele acha que ele sabe, só que tá tudo errado. Eu sou músico, então tenho um pouquinho de experiência. Cara, não tá nada certo. Nada. É umas coisas muito nada a ver. Então, assim, pra música ele deixa muito a desejar. Um mais específico, assim, que eu utilizei e, cara, não tem como não lembrar disso, que foi muito bom. Recomendação de games. Se você é gamer, se você joga, talvez pode ser recomendação de filme, recomendação de livros. Vamos colocar recomendação, mas no meu caso foi de games. Vale muito a pena. Ele me recomendou, eu tava com vontade, tipo, de jogar um jogo de RPG que fosse gratuito. Eu nunca tinha jogado RPG antes. Mano, ele recomendou, primeiro que ele recomendou ali, quando eu entrei, eu não jogava mais outra coisa. Muito bom, muito bom. Quando ele recomendou um jogo de terror também, o primeiro que eu entrei, cara, eu não gostava de jogo de terror, não gostava. Comecei a gostar por conta do jogo que ele me recomendou. Ele entende de games. Você coloca ali o que experiência você quer ter, que gênero você gosta, o que você já jogou, o que você não gostou. Especifica direitinho. Quanto mais você especifica o seu problema, sua questão pro chat, melhor vai ser o teu resultado. Na maioria dos casos, né? E aí a gente já engata esse com configurações de games. Tipo assim, esse é mais específico ainda. É você pegar a tua configuração do teu PC, da tua máquina, jogar pra ele e falar: como que eu deixo o gráfico mais bonito possível? Com essas configurações, o que eu posso mexer no meu game pra deixar ele mais bonito? Cara, experiências sensacionais que eu tive. Na maioria das vezes ele acertou, eu vou colocar no ajuda. Teve uma vez ou outra ali que ele errou. Ele já errou no quesito de colocar configurações que meu PC não aguentou, e também ao contrário, meu PC rodando jogos com configurações mais altas e ele colocar como se não rodasse com aquelas mais altas. Mas na maioria dos casos eu tenho boas experiências em seguir os conselhos dele sobre configurações. Os jogos ficam bonitos, bem otimizados, não me dão dor de cabeça em travamento. E por fim, recomendação de trabalho. Esse aqui, cara, eu vou colocar no paia. Por quê? As experiências que eu tive com trabalhos que ele me recomendou, trabalhos online, né, para você fazer na internet, não é nada simples de fazer e não tem o resultado que ele fala, que ele promete para você. Eu fui entrar numa plataforma aí que ele tinha falado, me prometido que eu ia ganhar um salário legal, assim, fazendo umas pesquisas ali. Cara, eu fiquei muito tempo fazendo a tal dessas pesquisas e até agora eu não ganhei um centavo por conta disso. E aí depois você vai reclamar pra ele fala: não é verdade, é porque na verdade ele tenta dar uma volta por cima, né, pra esconder assim, porque, cara, no fim das contas a IA, ela erra, ela não é perfeita. Então por isso que eu não coloquei uma categoria de tipo perfeito, impecável, porque não tem. A IA, ela erra e erra muito, então não dá pra você confiar 100%. Tomar muito cuidado com o que você vai confiar nela, mas para tarefas assim simples do cotidiano, coisa e tal, é interessante, tá? Eu queria saber de você, comenta aí embaixo que tipo de trabalho
trabalho o ChatGPT ou outra inteligência artificial costuma fazer para você, e também se você concorda com essa tier list que eu formei aqui. A maioria das funções é que ajuda, né? É o famoso canivete suíço, né? Te ajuda em uma pá de coisa. Se você quiser ver mais desse assunto também, comenta que outra tier list eu posso fazer, que aí eu vou fazendo aí nos próximos vídeos e a gente vai sustentando esse tipo de conteúdo. Se você puder deixar aquele likezinho para me apoiar, caso você tenha gostado desse vídeo, tá? Vai me ajudar demais, você não faz ideia. E a gente se vê numa próxima. Até mais!